Amém. Glória a Deus. Hoje, o tema da nossa mensagem é família, projeto de Deus. Obrigado, irmão. Projeto de Deus. Eu queria que vocês abrissem comigo Gênesis capítulo 1, versículo 27. Gênesis 1, versículo 27. Está escrito assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Até aqui está bom. Feche seus olhos aí, 10 segundinhos. Espírito Santo, fala ao nosso coração. Nós te damos total liberdade para que o Senhor possa agir na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Gente, nós acabamos de ler aqui algo que está escrito logo no início da Bíblia, primeiro livro da Bíblia. E essa foi uma direção de Deus para que pudesse cumprir os propósitos de Deus. Deus, ele tinha uma missão, que era qual a missão? Era povoar a terra, era espalhar e implantar o reino dele aqui nessa terra. E qual foi a solução para isso? Famílias. Quando Deus foi lá, pegou Adão e Eva e disse: olha só, sejam férteis e multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra. Ele disse exatamente o seguinte: criem uma família e a partir dessa família vocês vão multiplicar e vão espalhar o meu reino. Através disso, vocês vão cumprir meu propósito aqui nessa terra. E não interessante, não esquisito dizer, mas exatamente nisso o inimigo tem trabalhado de todas as formas. É exatamente por isso que o inimigo tem batalhado tanto contra famílias. É exatamente por isso que o inimigo, ele tem distorcido a visão da família que Deus criou. Exatamente por quê? Porque esse é um projeto de Deus. Exatamente porque isso foi o que Deus criou para que ele pudesse cumprir, as promessas dele aqui nessa terra. Se você for parar para observar, na palavra, existem os livros que são muito esquisitos, que você pega lá e começa a ler as genealogias. O que é isso? Esse era filho de tal, que era filho de tal, que era filho de tal, que tal e tal e tal, e passa um livro, passam capítulos de genealogia. Por quê? Porque para Deus família importa. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga assim: para Deus família importa. E o que acontece? O que Deus preparou? Ele preparou o seguinte: olha, eu preciso governar essa terra. Então, eu vou governar essa terra através de famílias. Famílias que seriam pequenos governos. Famílias que espalhariam um reino de Deus. Por exemplo, uma família, ela precisa ter os princípios de Deus para que ela possa espalhar os princípios de Deus. Uma família bem estruturada, ela acaba trazendo filhos bem estruturados, que automaticamente vão criar novas famílias estruturadas, e automaticamente vira um ciclo, né? Que Deus vai fazendo a obra através de famílias. Olha o que aconteceu, por exemplo, com Abraão. Se você pegar, Abraão, ele foi um cara que foi chamado para que através dele toda a geração de Israel, a sua geração, né, Israel fosse abençoado, e todos os povos fossem abençoados através da vida desse homem, através da família que esse homem iria criar. Então você pode observar que é algo muito sério, algo que Deus, ele não fez por acaso. E mais sério que isso, é entender que tudo que nós vivemos hoje, ele vem muitas vezes
o que você está vivendo talvez na sua casa, na sua família, ele vem talvez de bênçãos que você recebeu pela sua família e muitas vezes maldições que você recebeu pela sua família. Eu queria que vocês abrissem comigo aí, Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, versículos 5 e 6. Está escrito assim, olha só, versículo 5: Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações, aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Olha que coisa séria, tudo que você está fazendo hoje, vai influenciar na vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. E tudo que você está recebendo hoje, talvez você, às vezes, não entenda. Às vezes você está tentando ter um relacionamento saudável, mas toda vez que você começa a ter um bom relacionamento, alguma coisa dá errado e você perde esse relacionamento. Talvez você está tentando se avançar em determinadas áreas, e aquilo ali está muito preso a quê? A algo familiar. Algo que aconteceu talvez pelo seu avô, pelo seu bisavô, e talvez até seu tataravô, sabe? Então é muito sério, essa questão de família, ela tem muita influência. E o que acontece? Por isso que o inimigo, ele fica de todas as formas tentando abater famílias. E muitas vezes, ele já não está só satisfeito em abater famílias, mas ele está tentando impedir que elas comecem, sabe? Como assim? Às vezes você vê um jovenzinho, e aqui eu vejo muitos jovenzinhos, que estão iniciando sua vida agora. Não se engane, o inimigo já começou a trabalhar contra a sua vida para impedir que você tenha uma família abençoada. Você entende? Porque nós não enxergamos assim, né? Mas imagina, o inimigo lá de longe, ele fica olhando e fica assim, cara, se aquele ali tiver uma família abençoada, vai me dar muito trabalho, então eu vou abater agora, eu vou mudar a forma dele pensar, eu vou fazer que ele não queira, por exemplo, viver os padrões da palavra, da Bíblia. Gente, tudo que está acontecendo aí, por exemplo, até redes sociais, mídia, tudo isso sabe para quê? Para combater a palavra. Não se enganem, né? Essa semana um dos assuntos que mais estavam sendo falados é sobre a PL do aborto, né? A PL, eu esqueci, 2024, né? Acho que é isso. E só para vocês entenderem como é que o pessoal distorce as coisas, como é que eles distorcem as coisas. A partir dessa PL, parece que você não pode mais fazer um aborto a partir de 22 semanas. Gente, nós como igreja somos totalmente contra aborto, né? Nós não podemos aceitar o aborto. Só que vamos olhar da forma moral, tá? 22 semanas são 5 meses e meio de uma gestação. Eles querem matar uma criança a partir de 5 meses e meio. Vocês entendem como é que a coisa é esquisita? Eu estava conversando com a Raíza lá em casa, né? E a gente estava falando sobre isso, né? Porque a grande discussão no mundo é quando começa uma vida. Não é sobre palavra, é sobre quando inicia uma vida. E eu fiz a pergunta para ela: vamos dizer que você esteja grávida hoje, descobriu agora, o neném que está aí dentro já tem vida? Sim ou não? Que aquele cara que comete estupro, ele deve receber uma pena enorme? Nem preciso falar sobre isso. Por mim ficava de perpétua. A gente não pode falar para fazer outras coisas, né? Então nós somos cristãos, temos bom coração, né? Mas não é sobre isso, é sobre a deturpação do que é família. Você está entendendo?
Eles querem mudar a forma que Deus implantou a família. E o que acontece? Ele fica bombardeando a sua cabeça. Fica bombardeando, sabe para quê? Para que você não construa a sua e para que você não viva os propósitos de Deus na sua vida. Quer ver outra coisa? Filhos. Quantos filhos um casal deve ter? Nós estamos sendo moldados conforme o nosso padrão financeiro, não ao propósito que Deus quer para a nossa vida. Ah, você pode ter só um filho? Não, eu só posso ter um filho porque eu estou muito apertado de grana. Mas será que é isso que Deus quer para a sua vida? E se Deus quiser te dar 2, 3, 4 filhos? Quem disse aleluia, receba. Você já fez a pergunta para Deus, o que o Senhor quer para a minha vida? Você entende? Hoje nós tomamos a decisão porque, não vou ter condições de bancar financeiramente. Mas será que esse é o propósito de Deus para a sua vida? Aquilo que Deus preparou para você? O que eu estou querendo dizer aqui, e estou falando de diversas formas, é que o padrão de família, a cada dia está sendo distorcido. Nós chegamos hoje nas escolas, e hoje as escolas, por exemplo, elas estão mudando até o dia das mães e dia dos pais. Hoje é dia da família agora, né? Muitas escolas estão fazendo isso. É para deturpar, é para, sabe? Isso é o quê? É o mundo querendo distorcer aquilo que nós entendemos como família, como a palavra diz que é a família. Sendo que a família é o principal projeto de Deus para essa terra. Não à toa ele disse o quê? A igreja é o quê? Família, é um corpo. Você entende? É tão sério, que Deus comparou a igreja à família. A família de Cristo. Um corpo. Então, nós precisamos olhar para isso com muito cuidado, porque não se engane. Quando Deus olha para você, olha para a sua casa, Ele vê propósitos, Ele vê projetos. E quando o inimigo olha para a sua casa, ele vê um grande desafio para que ele possa destruir. Sabe? Então, nós precisamos tomar muito cuidado, porque eu quero que a minha família seja abençoada e viva os propósitos de Deus. Você pode declarar isso nessa noite? Você declara, eu quero viver os propósitos de Deus na minha casa, na minha família. Você que ainda está construindo, talvez esteja ainda com seus pais, mas ainda está construindo família, cara, se preocupa com os propósitos de Deus. Vocês jovenzinhos que ou estão começando a namorar, namorando, ou ainda não estão namorando, se preocupem com isso. É uma construção de uma família. Nós estamos nos preparando para algo maior. Nós estamos nos preparando para que possamos ter famílias saudáveis, famílias que sejam abençoadas por Deus. Talvez você esteja aqui hoje e você teve a sua família totalmente destruída. Não se engane, o inimigo lutou para destruir. Você está entendendo? Mas o nosso Deus é o Deus que refaz projetos. Ele traz de volta aquilo que está morto, ou Ele faz algo novo acontecer num caminho que não haja nada. Talvez não há possibilidade alguma. Deus vai lá, cria um novo caminho e te faz viver um novo projeto. O inimigo é aquele que derruba. Deus é aquele que reconstrói ou aquele que faz algo novo. Você está entendendo? É sobre isso. É sobre nós vivermos aqui os projetos de Deus. E o que acontece? Nós temos um grande exemplo na palavra que fala sobre isso, que é Abraão. Abraão foi um cara, e todo mundo aqui deve conhecer, né? A história de Abraão. Ele de repente recebeu um chamado. Ele falou, olha, sai da tua terra, sai da tua parentela. Que Deus estava dizendo o seguinte, sai do seu conforto e do meio dos seus parentes e vai para a terra que eu vou te mostrar. Vai para um lugar. Você não sabe ainda, mas você vai para algum lugar. Eu vou te dar uma terra e vou te dar uma família e ela será muito numerosa. E Abraão, pela fé, ele saiu da sua terra e foi através do propósito de Deus. E isso se passaram anos. E Abraão tinha um problema seríssimo. Sua esposa Sara não podia ter filhos.
e não podia ter filhos, e não podia ter filhos. E isso, o tempo foi passando. E Abraão ficou preocupado, ele falou: olha, tem alguma coisa de errado, porque Deus me prometeu. Às vezes a gente fica querendo as coisas com tanta pressa, né? Nós queremos que as coisas aconteçam. Nós somos uma geração muito ansiosa, uma geração que quer tudo para ontem, não no tempo de Deus. Deus tem o seu próprio tempo. Deus tem um tempo próprio para a sua vida. Toda vez que você quiser acelerar as coisas, vai ser o seu tempo, não de Deus. Eu não tinha que falar isso, mas vou só rapidinho. Abraão tentou acelerar. Ele olhou para a esposa dele e falou: não está dando certo isso aqui que a gente vai fazer. Aí a mulher falou: olha, vamos lá, tem a escrava, vai lá, deita com a escrava, você vai ter um filho. Se eu não posso te dar, tem a escrava. Ele foi lá, se deitou com a escrava. Foi no tempo de Deus ou no tempo dele? No tempo dele. Como eu diria, fora deu de maluco. Ele quis inventar, ele quis cortar caminho. Quantas vezes a gente tenta cortar caminho? Quantas vezes você já tentou cortar caminhos? Ou encurtar caminhos? Ele foi lá, teve o filho com a sua escrava, né, Agar, e foi Ismael. E quando Deus falou: não é esse. O que eu te prometi, eu vou cumprir. E quando eu tinha 100 anos, ele prometeu: vai agora, Eles falaram: mas agora, 100 anos, cara, não dá, né? Humanamente falando, nem dava para a coisa acontecer direito, né? Mas Deus foi lá, fez o sobrenatural e cumpriu a sua palavra, e nasceu Isaac, o filho da promessa. Aí tudo bem, olha que coisa, Deus tinha realizado a grande obra, Deus tinha preparado uma família abençoada, Deus tinha dado tudo para Abraão, e Abraão estava cumprindo os propósitos de Deus aqui nessa terra. Mas de um momento, algo aconteceu, eu queria ler com vocês aí. E isso é o grande segredo para que nós possamos viver e ter uma família abençoada. Gênesis capítulo 22. Gênesis 22. Vamos ler a partir do versículo 1. Está escrito assim, vamos lá. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho. Abraão já tinha tido outro, né? Mas esse aqui era o filho da promessa. Único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Versículo 6. Abraão pegou a lenha para o holocausto e colocou nos ombros de seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai, Abraão: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Vamos pular para o versículo 16. Versículo 16, e disse:
Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Amém? Olha o que aconteceu. Deus foi lá, por um milagre, deu o filho a Abraão. Milagre. Daqui a pouco Deus fala o seguinte: olha, eu quero que você sacrifique o seu filho. Naquela época era muito comum o sacrifício, né? Geralmente para outros deuses, de pessoas, né? Sacrifício de pessoas, principalmente para outros deuses. Mas naquele momento Deus falou: quero ver se você confia em mim. Quero entender se você está na mesma direção, está na mesma visão que eu. E o que Abraão fez? Sem falar, sem reclamar, foi lá. E quando ele ia matando seu filho, ali o anjo com A maiúsculo, né? Jesus gritou lá de cima: oh, pode parar. A gente já sabe que você foi obediente. A partir de agora, nós vamos te dar uma geração numerosa. E através da sua geração, todas as nações serão abençoadas. Gente, é algo que é lindo. Se você for olhar, ele falou também sobre seus inimigos, todos os inimigos que você enfrentar, você vai vencer. E a partir desse momento, apareceu a geração de judeus, né? Judeus que até hoje são muito abençoados. Eles são da geração de Abraão. E através deles, nasceu quem? Jesus Cristo, que abençoou todas as nações, e nós somos abençoados por causa dessa promessa. Porque ele foi fiel com Deus, porque ele obedeceu a Deus, mesmo quando não tinha lógica. Mesmo quando não tinha lógica, ele obedeceu a Deus. E por causa disso, a sua família cumpriu o propósito de Deus aqui nessa terra. Aí você lembra aquela história das 1000 gerações? É bênção. Você compreende? Através da obediência de Abraão, tudo foi transformado. Você vê, né, os judeus, o povo de Israel, ele é um povo que está sempre em guerra. Está sempre em guerra. Por que está sempre em guerra? Porque é um povo abençoado. E todos que se levantam contra Israel, eles caem. Você pode entrar na história aí, dá um Google aí e pergunta. Todas as guerras, já foram numerosas guerras. Todos aqueles que se levantavam contra Israel, no final, perdiam. Porque existe uma promessa, existe uma bênção, por causa de um homem. Por causa de Abraão, toda essa geração foi abençoada. E por causa desse um homem que foi obediente a Deus, e abençoou através da sua família, cumpriu o propósito de Deus através da sua família, hoje nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, e nós somos abençoados por causa de Abraão. Você entende? Agora, é muito importante que nós possamos entender isso. Você faz parte do projeto de Deus aqui nessa terra. E a sua família faz parte do projeto de Deus aqui nessa terra. Agora, nós precisamos fazer o quê? Que a nossa família seja abençoada. A sua família tem que ser abençoada. Não se engane, o inimigo ele vai atacar de todas as formas. Ele vai procurar o ponto fraco. Talvez o seu, talvez alguém da sua casa. Ele vai procurar o ponto fraco, sabe para quê? Para te derrubar. Você que ainda vai estar pensando em construir família, o inimigo vai tentar te destruir antes que você construa. Vai colocar pessoas erradas na sua vida, vai colocar situações erradas na sua vida. Muitas pessoas estão com outras por causa de carência, não por causa de propósito. Você compreende como é que é sério? A pessoa que vai constituir uma família com você não pode ser por acaso, tem que ser pelo propósito de Deus. E se for por propósito, você vai ser feliz, você vai ser abençoado, a sua casa vai ser abençoada. Você está compreendendo?
Nós precisamos o quê? Nós precisamos nos preocupar. Senhor, se você já tem a sua casa, a sua família, você tem que falar: Senhor, eis aqui a minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pastor, eu ainda não tenho minha família, eu quero construir a minha casa, eu quero construir minha família, eu quero ter uma família abençoada. Você bota tua boca no pó, você bota teu joelho no chão e fala: Senhor, eis-me aqui, faz a tua vontade na minha vida e eu vou obedecer. É através da obediência a Deus que nós somos abençoados. É através da obediência aos caminhos de Deus que nós somos abençoados. Às vezes, o teu coração vai mandar ir para lá, mas se Deus mandou seguir esse caminho, permaneça no caminho que Deus te mandou ir. É por obediência. Deus, Ele sabe muito mais sobre do que você. Eu sempre falo isso, né? Eu sou muito racional. Então, toda vez que eu vou falar, que eu vou pensar, o que me encantou, por exemplo, com Deus, e o que move o meu coração com relação a Deus, é porque Ele ultrapassa toda a minha racionalidade. Ele está muito acima do que eu posso explicar. Eu já vi Deus fazer coisas e continua fazendo coisas que eu não consigo explicar. E isso me encanta no Evangelho. E por isso eu creio que a família é um projeto que está vivo no coração de Deus. E é por isso que eu creio que a família é um projeto que vai fazer a diferença aqui nessa terra. Nós vamos construir famílias abençoadas, famílias que serão exemplo para que todos possam olhar e falar: eu quero esse exemplo, eu quero viver essa mesma família, eu quero ter uma família saudável, eu quero ter uma família feliz. Mas o mundo diz: esquece isso é passado, hoje tudo mudou. Não, a minha família está descrita aqui na palavra do meu Deus. A minha família está descrita aqui. E eu sei que através disso eu vou ser abençoado. Eu sei que através disso eu vou deixar um legado de bênçãos aqui nessa terra. Você está compreendendo? Qual a sua visão? Qual a sua visão sobre a família? Quando você olha para dentro da sua casa, o que você enxerga? Talvez os teus olhos hoje não estejam felizes. Talvez quando você olha para a sua casa hoje, você veja tudo destruído. Talvez quando você olha para a sua casa hoje, você ou olha para um planejamento de família, ou olha para: eu quero construir minha família. Talvez que você enxergue hoje, os teus olhos humanos, a coisa pareça impossível. A coisa pareça impossível. Porque você olha ali e fala: como é que essa pessoa vai mudar? Como é que eu vou transformar isso aqui? E às vezes a gente se sente tão pequenininho, né? Nós olhamos para situações, e principalmente quando nós olhamos para pessoas, nós nos sentimos tão pequenininhos, porque nós sabemos que por nós mesmos, pela nossa própria força, a gente não vai conseguir mudar nada. Você já sentiu essa questão de impotência? De você falar: cara, eu não sei o que fazer mais, eu não sei mais o que fazer, eu já tentei de tudo, eu já tentei fazer todas as coisas, eu entendo que a minha família é um projeto de Deus, eu entendo que minha família é algo que Deus criou, é algo que Deus preparou, mas eu não consigo mudar, eu não consigo movimentar, eu não consigo fazer que algo aconteça. Eu já tentei de tudo, já briguei, eu já conversei, eu já gritei, já esperneei, já taquei coisa para lá, coisa para cá, já tentei fazer de tudo e nada mudou. E desde que o bispo colocou essa visão para hoje, né, quando ele falou na semana passada, um versículo está na minha cabeça desde aquele dia, no meu coração desde aquele dia, e eu queria que vocês abrissem aí. Está em Zacarias capítulo 4, versículo 6. Zacarias capítulo 4, versículo 6. Está escrito assim:
Esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. A partir de agora o versículo, né? Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Talvez você esteja tentando lutar com as suas próprias forças. Talvez você esteja tentando com a força dos seus braços. Mas não por força e nem por violência, mas pelo Espírito de Deus, nós iremos transformar a nossa casa. Pelo Espírito de Deus, pela dependência a Ele, nós iremos transformar a nossa família. Você está tentando lutar com as suas próprias forças? Comece a entregar para Deus. Tem coisas que nós temos que ir lá e fazer, conversar, mas tem coisas que nós temos, Senhor, é contigo. Eu confio em Ti, eu vou obedecer, eu me coloco prostrado, eu confio que o Senhor vai fazer as mudanças necessárias. Com a minha própria força, eu não consigo. E a partir disso, sabe o que nós vemos? Transformações acontecendo. Quando você talvez olhe para a vida de um filho e você fala, cara, não sei mais o que fazer pelo meu filho. Quando você olha talvez para a vida dos seus pais, você fala, Senhor, eu não sei o que fazer. Eu queria tanto ajudar. Talvez no seu casamento, talvez o seu casamento seja aparência, está destruído. E você fica pensando, cara, eu não sei mais o que fazer, eu já tentei de tudo. De todas as formas humanas, eu já tentei. Aí você vai dizer, Senhor, por isso que nós estamos falando sobre boca no pó, é sobre nós estarmos prostrados. Nós dizemos, Senhor, eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que o Senhor guie os meus passos. Eu preciso que o Senhor vá até o coração dessa pessoa e faça a obra que eu não consigo fazer. Talvez você tenha familiares que ainda não estão salvos. E não se engane, não há meio termo. É sim, sim, não, não. É céu ou inferno. Talvez a tua família esteja indo para o inferno. E muitas pessoas até se acostumam com isso. Mas talvez você esteja com o seu coração triste, magoado. Você já tentou falar e nada mudou. É hora de você dizer o seguinte, Senhor, eu confio que o Senhor pode fazer a obra que eu não consigo fazer. Eu confio que o Senhor é aquele que vai transformar a vida do meu marido, a vida da minha esposa. Eu confio que o Senhor é aquele que vai mudar a vida do meu filho. Eu confio em Ti. Talvez você já tenha tentado diversos relacionamentos e não tenha dado certo. Você vai dizer, Senhor, eu confio que o Senhor vai colocar a pessoa certa do meu lado. Eu não quero ir por carência, eu quero ir por propósito. Eu não quero ir de qualquer jeito, eu quero ir pelos seus planos. Então, essa é uma oração que eu sempre faço, eu sempre posso te ensinar. Mostra-me os teus caminhos, Senhor. Mostra-me os teus caminhos. Quais são os seus caminhos? Eu não quero os meus. Os meus, eu só estou com o cara na porta. O meu só dá ruim. Eu quero os seus caminhos para a minha vida. E eu tenho certeza que eu vou viver o sobrenatural de Deus na minha vida, na minha casa, na minha família. Sabe, nós estamos buscando que a nossa família seja abençoada, amém? Nós queremos declarar, e eu te ensino a declarar, o que a palavra te ensina a declarar é o seguinte: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa seremos libertos e salvos e transformados pelo amor de Jesus. Eu e minha casa viveremos as promessas de Deus. Eu e minha casa cumpriremos os propósitos de Deus aqui nessa terra. Eu e minha casa estaremos com Deus em primeiro lugar. Não é por acaso que nós estamos falando sobre isso. Não é por acaso que Deus te trouxe aqui hoje para falar sobre isso, para você ouvir sobre isso. Não é por acaso que nós vamos estar orando aqui sobre isso. É para que nós possamos colocar a nossa dependência em Deus, para que nós possamos colocar a nossa boca no pó, nossa cara no chão, e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, eu preciso que o Senhor faça o sobrenatural. E se Deus está mandando fazer isso, nós devemos o quê? Obedecer. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor que nós estejamos aos pés do Senhor
e deixemos que Ele faça a obra sobrenatural. Talvez as suas experiências passadas não tenham sido boas, mas Deus está te chamando para viver algo novo a partir dessa noite, em nome de Jesus Cristo. Deus está te chamando para que nós possamos viver o sobrenatural aqui nessa terra. Você crê nisso? Crê? Crê que Deus está aqui nesse lugar te chamando para algo sobrenatural aqui nessa noite, em nome de Jesus? Fica de pé em nome de Jesus, fica. Nós vamos orar agora, nós vamos buscar a esse Deus maravilhoso. Nós vamos também agora distribuir o nosso óleo da unção. Olha,